Olá, como estão, amigos e amigas? Sejam bem-vindos a esse novo curso do nível fundamental de Kabbalah. Para nós, é um privilégio estar conectados com tantas pessoas que, através de várias formas, se conectam a esta classe. Com vocês, estamos presentes aqui, Ricardo Zuleta. Olá, bem-vindos novamente ao curso do Bnei Baruch, da Assembleia da Kabbalah. Vamos começar com o nível fundamental e vai ser uma viagem interna. Com todos vocês que olham esta classe aqui, e vamos mais na introdução e do Bnei Baruch em si. Meu nome é Rodolfo Aspin, estamos aqui neste estúdio do Bnei Baruch para todos da América Latina. Certamente vamos explicar o que é a Kabbalah, por que ela é tão misteriosa, o que a faz surgir nesta época e várias perguntas que surgem. Mas primeiro vamos apresentar. Nós somos instrutores, somos alunos do nosso diretor mundial, o Dr. Michael Leitman, e essa é uma organização sem fins lucrativos, cuja estrutura se baseia, basicamente, toda a organização da difusão, da disseminação da Kabbalah. Em outras palavras, essa organização colocou como meta que todas as partes do mundo recebam a sabedoria cabalística, de modo que a Kabbalah seja de toda a humanidade, do homem em si. Portanto, hoje, depois de várias encruzilhadas, a Kabbalah hoje é conhecida por meio do Bnei Baruch de forma aberta, sem restrições. O Bnei Baruch é uma organização que segue o método do último grande cabalista do século XX, o Rav Yehuda Ashlag, mais conhecido como Baruch HaSulam. Baruch HaSulam significa o dono ou senhor da escada, cujo nome foi dado devido aos seus vários escritos, livros, artigos, textos e interpretações dos maiores livros dos cabalistas de toda a geração, como Zohar e Árvore da Vida, livros de grandes cabalistas deixados para esta geração. Baruch HaSulam viveu entre 1785 e 1955, mais ou menos. E sua influência é muito importante, porque aí está um método contemporâneo de Kabbalah. Daí toma suas raízes este Instituto de Estudos Bnei Baruch. O diretor mundial é o Dr. Michael Leitman, como falamos, doutor em Ontologia e Kabbalah, e também com Master em Medicina Cibernética. Ele levou desde 1893 a 95 a organização e a estruturação do Bnei Baruch. Este grupo começou em Israel e com apenas 15 alunos, e hoje já tem mais de 2 milhões de alunos no mundo inteiro, que se conectam principalmente de forma virtual, também com canais de televisão e pela internet. E é assim que permanentemente participamos dessas classes do Dr. Michael Leitman. Essa organização, no seu ideal ou manifestação de ser quem difunde a Kabbalah, tem várias formas e meios de fazer isso. Primeiro, fazemos por meio das telecomunicações. Temos um canal de televisão e também temos a publicação de vários livros. Livros traduzidos para mais de 63 idiomas e que nos ajudam a entender essa sabedoria. Também, como estamos numa época moderna de telecomunicações, temos sites totalmente gratuitos onde você pode baixar e ver toda a informação que o Bnei Baruch emite em todos os seus programas de todos os tipos,
de linhas que vai desde a interpretação profunda das coisas da vida, do estudo do ser humano, e elas você pode acessar por meio dos sites que o bebê tem, e aí vocês podem ter acesso sem custos. Portanto, como somos uma organização sem fins lucrativos, nos sustentamos por meio de aportes e doações de vários amigos que possibilitam no mundo inteiro a transmissão destas classes. Nós somos instrutores voluntários. Essas classes nós fazemos sem receber nenhum sustento e simplesmente fazemos porque acreditamos que o maior conhecimento da sabedoria e um maior acesso a essa informação e também conexão como princípio, então temos aí a informação necessária para que muitas pessoas possam ter acesso. Então, Ricardo, o que você acha? Por que hoje a Kabbalah nos é revelada no mundo? Por que você acredita que agora, ou por que sabemos que agora a Kabbalah tem que ser revelada ao mundo? Bom, a Kabbalah esteve oculta por mais de 2000 anos e foram alguns que mantiveram a sabedoria através dos anos, foram aumentando a sua prática de conhecimento e achamos que hoje a humanidade chegou a um ponto tal, não tem sentido essa existência e portanto essa parte se pergunta o que existe, porque existem crises como vemos em todos os níveis do mundo, tanto na parte pessoal, ecologia, educação, e temos uma crise humana que nos faz a perguntar qual o propósito da existência, o sentido da vida. E viemos ao mundo e nos damos conta que existimos, temos consciência de que estamos numa realidade e chamamos este mundo, mas por outro lado ninguém nos dá o manual da vida. Não sabemos o que vai acontecer no próximo segundo. E isso hoje a pessoa vê que as pessoas sentem essa pressão, essa busca interna da resposta, e há 100 anos atrás, por questões da situação onde a civilização, onde a pessoa estava na civilização e a pessoa sabia como se satisfazer na questão da alimentação e na sua vida social, como por exemplo a vacina, que surgiu há pouco tempo e a pessoa não se perguntava e não tinha uma carência interna de entender o sentido de todo este mundo como vemos. E que esta crise chega cada vez maior atualmente e temos que buscar uma forma de viver. E não recebemos este manual da vida. E a sabedoria cabalística começa a explicar então qual o sentido e o propósito dessa existência. Quais são as leis que regem este mundo? Qual o destino do homem? Qual o nível de desenvolvimento que deve alcançar? Por que isso está oculto? Por que temos uma realidade interna e externa da qual convivemos e interagimos? Porque os pensamentos e desejos começam a ser entendidos por meio da sabedoria, quem é, qual o propósito da tua existência e para onde tem que ir. Por que foi feito tudo isso que se vê, que está fora de você? E porque também existe essa parte interna, começa o desenvolvimento e a se perguntar, tentando responder, e é aí que nasce a sabedoria. Nasce a vida da pessoa e chega a ela. A sabedoria sempre existiu, a ponto que a pessoa começa uma busca da resposta. E a nossa sociedade e cultura, e a nossa história e nosso tempo. Há várias respostas que hoje não podem ser respondidas. Há vários métodos que não conseguem este fim de satisfazer a necessidade interna da busca. É por isso que os cabalistas disseram que no final do século XX, no nível de desenvolvimento da humanidade, seria aumentado um desejo particular e surgiria novamente um desejo pela sabedoria para que pudéssemos acessar essa informação e nos desenvolver, que é o nosso destino. E é porque fomos criados e como chegaremos a conseguir essa plenitude completa reservada para nós. Obrigado, Ricardo. Ótima apresentação de algo que é tão misterioso. Como você disseste, oculto.
e tantas respostas que a Kabbalah nos dá, que finalmente cria uma expectativa do que vem. E o que você acha se recebêssemos as primeiras palavras do nosso professor Michael Leitman, que vai nos dar as boas-vindas e algumas palavras de inspiração e boas-vindas aos alunos? Então, adelante. Por favor, o vídeo. Revelar o Criador é estar conectado a Ele, conhecê-lo, conhecer seu caminho, meu destino, tudo que dele desce a este mundo, como ele maneja todas estas marionetes e este teatro aos quais deu forma, como muda todas essas coisas e como nos conduz por certo processo e meta. Tudo isso se chama revelação do Criador. É toda a criação, com todo o seu motor interno, com todo o seu programa e toda a sua finalidade. Tudo isso se chama revelação do Criador. Então, para nós, para a pessoa não tem consciência até onde soluciona tudo. Não há um conhecimento que esteja incluído nela, não. É um bebê que chega à situação em que tem uma relação direta com sua mãe e a partir daí está seguro de como vai crescer, como vão lhe prover tudo e quem vai cuidar dele, tudo. A revelação do Criador à criatura preenche todos os vasos da criatura, todas as carências. E porque é a fonte da vida. Muitas vezes me perguntaram o que isso te traz de concreto, o que te dá em concreto. Lhe pergunta ao Rav e ele diz, ficar bem. Bom, parecia então que o Rav não queria dar as boas-vindas, porque colocamos, e vocês viram o vídeo, que nos diz o que é a Kabbalah e não o vídeo de boas-vindas. Então, por favor, vamos pedir que a parte técnica escolha o vídeo e separe sobre as boas-vindas que o Rav nos dá. Enquanto isso, Ricardo, vamos falar o que é a Kabbalah. De onde vem esta palavra? Porque veja, há pouco tempo tivemos aqui na América do Sul uma alimentação esportiva e se usa muito esse conceito, eu tenho uma Kabbalah para ganhar esse partido, uma cábala. Isso, que às vezes podem ter confusões. De onde vem essa palavra, Ricardo? Qual a sua raiz? Bom, é um verbo que significa receber, lekabel. Então a Kabbalah é como a sabedoria de como receber. É também sabedoria do culto, que eu não posso observar, não posso alcançar. E eu começo a entender como posso conseguir nesta vida revelar isso, que é um pouco que falávamos há pouco, de receber o manual da vida, aquilo que eu não sei, aquilo que passa, onde estou, quais são as leis que regem este mundo. E há coisas que conhecemos graças à física, à química e às ciências gerais, onde eu tenho um fenômeno, explico mediante uma lei este fenômeno. E esta lei se aplica cada vez que o fenômeno é apresentado. São leis que a pessoa pode medir e quantificar. E a Kabbalah encerra leis que regem a vida, a existência e também leis próprias da natureza. Assim que, entendendo a sabedoria, a pessoa pode revelar o que está oculto e revela o Criador, uma força que rege toda a realidade. E essa história parte há mais de 5.700 anos. Veja, Ricardo, você me faz pensar quando fala isso do Criador. Então a pergunta que surge é, todos nós temos uma cultura, uma formação, e você fala de Criador, e eu imagino bom de alguém vestido de branco, um velhinho, com anjos ao seu redor, mas não parece assim.
Então, o pensamento e a Kabbalah nos fala de um Criador que é muito mais do que essa personificação, algo que preenche tudo, que completa tudo. Vamos avançar pelas classes e começaremos a entender, diz o Ricardo, vários conceitos que temos, seja por cultura, história e algo que é sociocultural, e nós adquirimos mediante uma forma de vocação. E começaremos a entender que a raiz de tudo, por esses 5.700 anos atrás, nasce da Kabbalah, a partir de um primeiro homem. Primeiro homem porque foi a primeira pessoa capaz de revelar esta força oculta e dominava toda a realidade, toda a natureza, tudo que existia. Uma força de amor e doação. E os cabalistas começam a explicar que leis são essas que regem por meio desta lei central de amor e doação, que chamaram de Criador. Então, com as classes, entenderemos um pouco o que a nossa cultura conhece, porque as religiões foram posteriores, como tiveram sua raiz na Kabbalah e como esta foi mantida e ocultada há mais de 2.000 anos até chegar hoje, onde qualquer pessoa pode ter acesso. Então, a sabedoria, quando a pessoa ouve Kabbalah, associa, por exemplo, com uma cábala, algo como olho gordo, esotérico, misticismo, bruxaria. Então, devido à ocultação de 2.000 anos, se perdeu a conexão com a Kabbalah, que foi mantida por um pequeno grupo de cabalistas, transmitida por mestre-discípulo, passando por todas as vicissitudes e a história natural do homem, a nossa própria história como humanidade. Foi ocultada e chega até hoje por um número infinito de cabalistas que deixam todo o seu legado escritos, que é alcançar essa revelação do que estava oculto, chamando o mundo espiritual, ou seja, passam deste mundo aqui e agora e passa para o mundo espiritual. E houve vários problemas. Então veja, Ricardo, se você começa a pensar normalmente a relação que existe entre Kabbalah e a Bíblia, a Torá, é que para os cabalistas a Kabbalah é todo um reflexo, um sinal, um sintoma refletido entre dois aspectos que é o desejo de receber e o desejo de doar. Tudo que se manifesta na Torá é assim. Portanto, por exemplo, o primeiro grande cabalista, há 5.778 anos, foi Adam Arishon. Depois dele, houve um longo período até Abraão. Abraão foi o primeiro homem que constituiu como difusor da Kabbalah. Em que aspecto? Nos diz, de alguma forma, a Kabbalah que ele tinha uma casa com uma tenda com 4 entradas que estava entre os caminhos, assim diz a Torá. E o que é isso? Significa que ele se punha nos caminhos para os viajantes para ensinar o método. Que método Abraão instaurou e colocou é de formar um grupo que quis fazer um trabalho, porque Abraão descobriu que existia um sistema, uma harmonia nesse sistema e que o homem não correspondia a essa harmonia. Em que sentido? O que ele fazia, o homem? Ele se dava conta que existia a natureza egoísta do homem, que o levava a ter um desejo distinto e desarmônico do sistema. E ele procurou ensinar isso. E ele foi o homem que, de certa forma, como os viajantes passavam, veja, a história teve centros culturais, políticos, econômicos, em várias partes. Hoje, obviamente, não é como antigamente. Antigamente, o grande centro cosmopolita, onde passavam os viajantes, era a Mesopotâmia. E é aí que aparece Abraão. Portanto, muitos mercadores, negociantes, intelectuais passavam pela Babilônia. E aí Abraão ensinava e influenciava. E dessa influência, distintas culturas e pensamentos filosóficos, pensamentos sociológicos e religiosos se expandiram ao mundo. E vocês verão que muitos ensinamentos da Kabbalah estão em grupos como
em tribos pré-colombianas, Europa, Ásia, e vão se dar conta que há uma relação de partes de um grande quebra-cabeça universal da sabedoria cabalística. E sempre houve uma linha que foi manifestada. Portanto, se disséssemos quais as origens da Kabbalah, primeiro, são do homem, porque Abraão foi o primeiro homem, no sentido que foi o primeiro a encontrar a resposta da sua existência. Já havia o ser humano, tínhamos toda a história antes do homem primitivo, e quando chega, portanto, Abraão, ele já dá uma conotação. E aí começa. Então, se alguém pudesse dizer quais foram os começos foram na Mesopotâmia e posteriormente a Babilônia. E aí, depois, isso constitui dois caminhos. Por um lado, houve uma raiz que se esparge no mundo por meio dos distintos alunos de Abraão, e outra linha que é conduzida pelo resto da sua família, que dá origem ao povo de Israel. Desde lá, Israel significa direto a ele. E este povo de Israel tem seu maior representante. Cada vez que falamos de um nome, também são estados espirituais. Não nos apeguemos ao conceito de homem que falamos, mas ao conceito dele, o grau de alcance. E isso é Moisés. Moisés, então, institui um povo que é portador oculto da Kabbalah, oculto, ou seja, é certo que o povo de Israel, nessa época, foi o portador da Kabbalah, mas dentro de Israel estavam os grandes cabalistas que conseguiam interpretar essa sabedoria em vários códigos. Depois, outro grande cabalista desta linha é Shimon Bar Yochai, o grande homem que, com outros 9 amigos, escreveu o Zohar, o grande livro do esplendor, o livro pelo qual muitas pessoas foram a esta terra para buscar o que chamam do livro do grande saber, ou da sabedoria. Este Zohar é um livro que se manteve oculto, tal como a Kabbalah por muito tempo, e surge novamente hoje como parte do processo de correção da humanidade. Depois vem o cabalista, que dá todo o sentido luriano da Kabbalah. A que nos referimos luriano? Ele coloca e escreve, por meio do seu discípulo, Chaim Vital, tudo que se conhece como mundo infinito, ou estrutura da criação, que passa pelos mundos, Sfirot, Partsufim, e da forma, nos 125 degraus, do qual sobe o homem deste mundo até o mundo espiritual. E quando falamos do mundo espiritual, não pensemos do que tradicionalmente nos dizem. Nós falamos de outros conceitos que veremos mais adiante. Portanto, Isaac Luria foi o grande homem que representa as Sfirot. E, finalmente, vem Baruch Sulam, que toma todos os conhecimentos e os atualiza, coloca num aspecto contemporâneo para nós hoje. E, finalmente, seu filho primogênito, chamado Rabash, Baruch HaShilag, ele escreve uma série de comentários do que escutou do seu pai, e faz com o nosso professor Michael Leitman, nosso diretor. Ele finalmente o prepara, e o Michael Leitman abre a Kabbalah ao mundo por meio dessa grande cadeia de cabalistas. E junto com isso, passa por períodos na história, que é o que se chama exílios. Houve exílios onde a Kabbalah se ocultou, como os portadores dela já não foram visíveis, e se manteve de boca ao ouvido por muitos anos, mas deste boca ao ouvido foram, através da história, saindo vários movimentos que foram formando movimentos conhecidos hoje. Por meio das classes vão escutar que movimentos foram saindo da Kabbalah de distintas interpretações, algumas incorretas e outras mais ou menos corretas. E finalmente hoje a Kabbalah está aberta
a todo mundo. Portanto, estamos já no momento sem prejuízo e podemos dizer que é uma ciência. Por que uma ciência? Ah, o vídeo está pronto? Então vamos colocar o vídeo. De boas-vindas a este curso. Muito obrigado. Essa é a nossa vida. É possível pensar como desejamos viver, mas não temos outra alternativa além de fundirmos em modelos conceituais existentes. É muito difícil romper os hábitos e resulta cômodo viver como escravos modernos. Já não se concebe viver com alegria, igualdade e amor. Nossos filhos crescem para consumir marcas, serem diferentes e vazios. Já passou a época em que desejávamos valores como preocupação mútua, união e amor ao próximo. E repartimos prêmios que promovem a hipocrisia, o poder e a soberba. Simplesmente não nos importa. Este é o nosso hino. E a esperança já não vive mais aqui. O cinismo é a nossa única via de sobrevivência. No novo mundo, o compreender que estamos interconectados está condenado ao fracasso. O comportamento egoísta, o desprezo e o medo nos rodeiam por todos os lados. E a calidez, segurança e fraternidade são parte do passado. A astúcia, a cobiça, a exploração se expande como uma epidemia e cobre a sociedade. Ama teu próximo como a ti mesmo. É o clichê maior que existe. Não há probabilidade de mudar algo. Essa é a nossa vida, mas nós a podemos converter juntos. Juntos. Essa é a nossa nova vida, mas nós a podemos converter. Não há probabilidade de mudar algo. É o clichê maior que existe. Ama teu próximo como a ti mesmo se expande como uma epidemia e cobre a sociedade. A astúcia, cobiça e exploração são parte do passado. E a calidez, segurança e fraternidade nos rodeiam por todos os lados. O comportamento egoísta, o desprezo e o medo está condenado ao fracasso. No novo mundo, compreender que estamos interconectados é nossa única via de sobrevivência. O cinismo já não vive mais aqui, e a esperança, este é o nosso hino. Simplesmente nos importa a hipocrisia, o poder e a soberba, e repartimos prêmios que promovem valores como preocupação mútua, união e amor ao próximo. Já passou a época em que desejávamos consumir marcas, serem diferentes e vazios. Nossos filhos crescem para viver com alegria, igualdade e amor. Já não se concebe viver como escravos modernos. É muito difícil romper hábitos e resulta cômodos fundirmos em modos conceituais existentes, mas não temos outra alternativa além de pensar como desejamos viver. É possível. Essa é a nossa vida. Bom, amigos, como se deram conta, também não eram as boas-vindas. Então, Ricardo, bom, pedimos então desculpas porque foi carregado de forma errada o vídeo e queremos então dar as boas-vindas então ao Dr. Michael Leitman. Vamos continuar a classe. Ricardo, por que a Kabbalah é uma ciência? Por que se diz que o trabalho na Kabbalah é um método científico? Você que é um cientista. A ciência estuda um fenômeno. Em geral, o ser humano estuda a realidade, tanto micro como macro, a partir da observação. E vamos ver uma classe interessante sobre a percepção da realidade, como a criatura, como nós, como seres conscientes, começamos a captar essa realidade e manejamos a informação no nosso interior e com isso mostramos essa realidade que é nossa. Por isso que vamos estudar fenômenos e explicar de forma de leis onde este fenômeno ocorre. Uma e outra vez podemos aplicar a lei e o fenômeno é cumprido, esta lei, com respeito ao que observamos. Sob este olhar, a Kabbalah é uma ciência no sentido em que mostra leis que regem toda a realidade. E quando falo de toda a realidade, falamos de um universo até a partícula mais microscópica e também uma realidade que parecia que não podemos captar. É uma realidade que parecia subjetiva, como emoção, desejos, pensamentos. E quando falamos que é uma ciência que explica regras,
que falam e explicam toda a existência e como o ser humano está imerso nessa existência e internamente é uma realidade fora de si e também uma realidade interna que está nele, ele, mediante esta ciência, começa a entender quais são as leis que regem seu interior como exterior. Essa realidade que lhe é apresentada por um lado, chamada este mundo, do universo até o microcosmos, até a menor partícula, mas também seus desejos e pensamentos, como interagir, como níveis de existência, inanimado, vegetal, animal, e o ser falante, humano, que é o último nível, mais desenvolvido, com propriedades mais elaboradas. Entenderemos que tudo isso é sem fim do desenvolvimento de um desejo a ser seguido. E mais adiante vamos explicar, por meio do qual a sabedoria cabalística entende e explica onde estamos inseridos, quem somos nessa existência. Existe alma, a vida após a morte? Essa é uma ilusão? O que hoje a ciência comum e corrente nos diz que essa realidade vai mudando nos últimos 200 anos, mediante o descobrimento, o homem pediu ou quis mudar a percepção onde está imerso. E a Kabbalah, milhares de anos atrás, já tinha estas leis que regiam não só o que estava revelado, mas o mundo que estava oculto, chamado mundo espiritual, e que está diante de nós. Não podemos revelar isso, mas entendendo a sabedoria mediante uma ciência, podemos captar as leis por trás da matéria e começamos a entender que o que está diante de nós, quem somos nós e o que está dentro de nós, como fenômeno que interagimos entre nós e a realidade. Por que sabedoria? No sentido em que toda uma fonte que dá este conhecimento, e quando o conhecimento alcança a sensação, surge a beleza. Eu posso ler muitos livros de Kabbalah e posso conhecer de memória. Entretanto, sem isso, não há uma vivência, um sentido como criatura que eu sou sensível, em que sinto o fenômeno e começo a entender o fenômeno que os cabalistas me explicam, quais as leis que regem esta matéria e como se apresentam. Então entendo que estou tendo certo padrão, certas leis que não mudam. Sou eu que começo a entender onde estou e quais são as regras deste mundo, desta realidade. Quando a pessoa é criança, chega a este mundo, começa a engatinhar e observa interagir com o que lhe rodeia. E à medida que crescemos, entendemos melhor onde está a sociedade em que vivo no momento cultural ou social que captamos da existência. À medida que entendemos estas leis e as leis. E se soubéssemos que se conhecemos as leis, por exemplo, as leis do trânsito, não teríamos acidente. Se não soubéssemos, teríamos acidente. Então, nós evitamos acidentes e erros conhecendo as leis. E a Kabbalah, que é uma ciência que começamos a estudar o que nos rodeia, como nos comportamos e como nos desenvolvemos, entendemos o que nos faz bem, como avançar mais rápido nesse desenvolvimento e para onde vamos, qual o propósito do que nos damos conta de que estamos aqui olhando esta realidade e que entendemos, bom, como um jogo. E interessante que sendo um método, sim, é uma sabedoria, uma ciência, mas há um método. Como qualquer método, tem todo um segmento, que é como uma pessoa que entende matemática. Outro dia eu pensava, quando uma criança, quando você tenta falar de matemática, fala de quantidade primeiro, depois as 4 operações, depois vai para a integral, uma matemática mais complexa. Então, primeiro eu tive que entender, quando criança, que 4 maçãs é como 4 laranjas, embora sejam objetos diferentes, mas é um conceito além do que a forma e do que toca, que é o conceito quantidade, qualidade também. Então, pouco a pouco entendemos as leis de uma sabedoria e revelamos o que estava oculto para nós, o que está diante de nós. E os cabalistas nos levam por um caminho e explicam, por exemplo, isso. Então, a Kabbalah é um método que nos faz avançar. E é interessante, Ricardo, porque, de certa forma, no vídeo que passamos, o Dr. Michael Leitman disse que é a revelação do Criador. Então, temos a revelação do Criador,
um método científico. E então, como encaixa a espiritualidade? Porque até aqui nos dizem que é um método de desenvolvimento espiritual. Se é científico e nos fala de um Criador, o que é espiritualidade? A espiritualidade, então, é uma ação que não é pontual, mas um trabalho de desenvolvimento. Porque se vem da revelação, é um processo gradual de revelação. Portanto, quando falamos de revelação, também não falamos de fenômenos fantásticos, mas sim de simplesmente de descobrimento. Portanto, quem estuda a Kabbalah se transforma no investigador, porque sabemos, vamos ver se funciona, a palavra criador, segundo a Kabbalah, é Boré. Boré significa, são duas palavras, Bo-ire, venha e veja. Então nós revelamos o Boré, o Criador, por meio da investigação de venha e veja. Então, então vem e veja, diz o Ricardo, ver é alcançar, ou seja, quando a pessoa alcança essa posição, acima dessa realidade, é capaz de ver o que estava oculto. Nesse sentido é Boré, venha, alcança, chega e poderá ver. Isso, por meio de um processo interno de investigação do homem. Então, ao fazer este processo, ele se transforma na espiritualidade, porque você começa internamente a buscar isso que chamamos criação, criador ou Boré. Bom, antes dos estudantes, quem vê pelo Zoom, Facebook ou qualquer meio, tem perguntas ou dúvidas, que envie. Sim, nós temos pessoas que recebem perguntas, então podem enviar. Então, uma das perguntas é por que, se essa sabedoria tinha tanto a ensinar ou dividir, que dava sentido a tudo que o Ricardo nos expõe, por que houve tanto desconhecimento sobre ela? Efetivamente, há um processo que já tem a ver com o que se chama o desenvolvimento do processo de correção das almas, que veremos mais especificamente nas outras classes. Mas, como então que agora surge, porque efetivamente chegou a época onde as almas, essas centelhas de almas, começam a receber toda essa revelação e começamos a esclarecer por meio de várias coisas todo o sentido global da humanidade, que chega ao momento culminante, o ápice de várias coisas sociais, pensamentos, dos poderes, do desejo de receber egoísta, mais duro, e hoje chegamos ao nível, um ápice de várias coisas. Então, tem que surgir como um mecanismo que possa solucionar todos estes conflitos trazidos ao mundo por meio do trabalho da conexão. Portanto, a Kabbalah, o que ela vai transmitir é como podemos voltar a nos reconectar em princípios fundamentais da existência do homem, um ser social, um ser que deve dividir, que deve conviver, que deve existir para o outro e dar, portanto, uma validade para a sua vida. A Kabbalah surge neste mundo. Portanto, a Kabbalah surge para solucionar problemas que têm a ver com a própria pessoa, mas às vezes as contingências de todo mundo que lhe rodeia. As contingências mais difíceis do dia a dia nós encontramos ao estudar a Kabbalah. E vamos desenvolvendo, avançando cada vez mais, entendendo que todas as coisas físicas, sociais, culturais, operacionais têm suas próprias regras. Existe uma lei geral, como disse o Ricardo, a lei geral da natureza, onde estão todas as leis que regem a essa existência. Leis físicas, químicas, biológicas, elétricas, de gravidade, do sistema operacional, muitos.
Há muitas leis, e o que a Kabbalah faz? Ela vai na raiz de todas essas leis, e portanto vai ajudar a pessoa que estuda a Kabbalah a como se conduzir quando está diante dessas leis. Em outras palavras, a Kabbalah entrega uma ferramenta ao homem para poder estar em harmonia com esta fonte mesma, que é quem criou o sistema de leis. Então a Kabbalah, o que ela faz? Aprofundar sobre uma lei geral um sistema fechado. Estamos nesse sistema, então temos duas possibilidades: ou seguimos as regras, ou seguimos golpeando, sofrendo, sem entender quais as leis que regem esse sistema, porque está oculto. Não sabemos como manejar. E por isso que recebemos os sentidos que você disse. Antecipou a grande classe da semana que vem, que é a maior da Kabbalah, uma das maiores, percepção da realidade. Está entre as principais classes e reveladoras significativas do ensinamento cabalístico, percepção da realidade. Portanto, a Kabbalah diz que há leis claras, precisas, que têm certeza de sua aplicação com seu cumprimento e não muda. Então, podemos dizer que o método científico da hipótese, da verificação, é um método que efetivamente a Kabbalah entrega uma ferramenta. E por que método? Porque tem certas normas, caminhos, que mais podemos dizer? Passos para conseguir, por meio destes passos, desse sistema operativo, digamos assim, um alcance. Então, os cabalistas ensinam as pessoas que são investigadoras que seguiram este método para revelar o que estava oculto. Isso. E, obviamente, o contrário, porque sempre está, as leis são contrastes. Um novo segmento destas leis nos traz consequências. E por isso que hoje o mundo some nesta voragem, sofrimentos, crises, e não há saída nem esperança para as novas gerações. E nós prometemos, e as outras gerações também, um bem-estar econômico, tecnológico, facilidades para o desenvolvimento humano e a vida diária. Apesar de estarmos mais interconectados pela internet e outros sistemas, estamos mais isolados, sozinhos uns dos outros. Então há uma crise também interna. E continuamos com essa voragem e nos destruímos e não entendemos qual o sentido dessa existência. E aplicamos um pouco o que cada um trabalha. Nós também trabalhamos em ações sociais, você como médico e eu como docente. Será que a Kabbalah terá então as ferramentas para mudar este mundo que percebemos? Do teu ponto de vista, sim. O ponto é como eu faço alguém entender. Que eu não entendo, não estudei Kabbalah. Como posso fazer isso? Como é possível mudar tanto uma pessoa? Primeiro, eu poderia falar de novo aquele manual da vida. Mas quando eu começo a entender como eu afeto os outros, qual o meu papel, qual o meu desenvolvimento mediante o caminho prazeroso e não do sofrimento, o caminho que me leva mais rápido a essa sensação de eternidade, com o mundo espiritual, para entender quem eu sou, qual a minha raiz, obviamente, primeiro dá uma tranquilidade ao ser humano porque tem um propósito. E isso não é. E nos faz passar por este mundo. E também revelar o que estava oculto, revela um mundo maravilhoso. O mundo espiritual que os cabalistas explicam, a realidade superior. E este mundo, o menor da existência que alguém pode captar, entretanto, tudo que a pessoa entra no mundo espiritual pode captar, tudo que estava oculto, que é muito maior, sobretudo prazeroso na sensação de eternidade, sensação de que quer entender este tema. Começa a receber esta força de doação que é o Criador, do Boré, porque alcançou, chegou, vem e veja. E uma vez que chegou, pôde ver quem era, onde estava e qual a relação com tudo que te rodeia. Distintos níveis de existência. Ou seja, é difícil a pessoa
como quando está com um filho e sabe quão bem pode fazer para este filho. Obviamente não se pode pressionar, porque a pessoa é que tem a carência, o desejo de mudar sua vida e de explorar a sabedoria. E entrar no que os cabalistas falam, que aqui e agora neste mundo pode-se alcançar este mundo espiritual, essa harmonia com o sistema e a natureza, começando a entender que veio uma sensação no que está oculto e começa a captar como o Criador, como este Boré, lhe influencia e recebe doação e só a doação dele, e começa a entender por que sofre, porque vê que este mundo parece que não tem esperança, está tudo obscuro. Esse é o panorama. Entretanto, quando a pessoa começa a abrir a sabedoria e entra no seu interior, começa a viver no mundo como no mundo superior, no mundo com outro estado, onde toda essa realidade muda. Que maravilhoso escutar, Ricardo, todas essas coisas que podemos conseguir por meio da Kabbalah. Mas também nossa percepção da realidade é uma realidade desordenada, sem harmonia, sendo que a Kabbalah ensina que é o Boré, é o sistema geral da criação, que é uma força completa de amor e doação, onde todo o sistema é perfeito, que anda absolutamente harmônico. Basta olhar todo o sistema planetário, galáctico, constelações, basta olhar o microcosmos, a célula, células do cérebro, como funciona toda a circulação dos distintos sistemas. Encontramos que é uma lei maravilhosa que origina tudo isso, que é o que se chama homeostasis. É o equilíbrio, isso, harmônico. São distintos componentes. Então temos vários sistemas e células distintas umas das outras, entretanto, ao se unir, formam um todo. Imagina, é como a célula da pele. Nunca entenderá que, graças a se juntar com milhares de células, surge alguém capaz de criar algo, de ler uma poesia, de fazer uma canção, correr e maravilhar-se com a luz, com o vento, sentir tudo. Ela sozinha não é capaz de captar isso. Mas como faz parte de um sistema e está interconectada, entenderia por isso que o ser humano é como um mini-mundo, como se todo estivesse dentro de uma única coisa, uma representação física do que é esta realidade. Os 4 níveis nós temos. Temos um nível também vegetal, animal, dentro de nós. E do ponto de vista biológico, veríamos que a harmonia de todo o funcionamento de distintas partes do corpo estão desconectados. E quando você conecta, formam um todo harmonioso, que lhe permite ir sobre sua própria particularidade, porque a célula por si só não pode criar, não pode fazer nada, mas quando se junta num sistema único, de homeostasis, equilíbrio e harmonia, de interconexão uma com a outra, sobe ao seu estado e surge uma nova forma do ser humano. Então poderíamos, do que você disse, entender, sim, eu quero explicar que a enfermidade seria um desequilíbrio de status? Bom, há várias coisas, bom, não importa, mas não há um tema. Então vejamos que esse contraste faz com que hoje essa desarmonia na humanidade, essa desarmonia, uma desarmonia sem fim. Bom, poderia se dizer como a eterna replicação. Então a célula cresce e começa a consumir-se por dentro e destrói o organismo que mantém a vida, que é o corpo, e no fim surge um câncer que se autodestrói. Então temos um sistema que em teoria seria bom que a célula se replicasse, mas por lado leva à sua destruição. Não está em homeostasia. E não seguem leis que devem seguir, porque deve afetar ainda mais o corpo. Então poderíamos dizer que, por exemplo, nós temos um câncer na sociedade, e este câncer, daí, a partir daí, entenderemos o que a Kabbalah explica. Por que chegamos a uma situação como tal, e por que a sabedoria cabalística é revelada nessa época, neste mundo, para trazer e entender, bom, como podemos sair deste imbróglio que nos colocamos e nos destruímos cada vez mais. Então, nos esgotávamos, como os cabalistas dizem, há centenas de anos atrás, que no fim do século XX seria revelada a sabedoria e seria uma resposta para o que o mundo precisava.
porque estava oculto e poderia se revelar, e qualquer um poderia estudar. E isso é o mais importante. Hoje podemos ter acesso, como você está conectado com nós de forma grátis, podem baixar no nosso site materiais totalmente acessíveis para qualquer um, sem qualquer proibição, nem restrição. Então, isso indicaria, Ricardo, que todo esse sistema que hoje não é harmônico, vem porque a Kabbalah ensina, que é o grande tema que temos que difundir por meio deste ensinamento. É que já não estamos interconectados, então que estamos totalmente desconectados e somos... Então esse seria o tema. Quem pode estudar Kabbalah? Qualquer um que deseja, isso. Não há restrição de país, idade, nada. Não, não podemos obrigar ninguém, deve haver um desejo. A pessoa tem que ter essa pergunta. Bom, o que é isso? Isso que chamamos de existência, me dou conta que existo. O que vai ocorrer amanhã? Todas essas perguntas têm uma origem. Qual o propósito que eu me dou conta, por um lado, que eu existo, e por outro lado, que a cada dia que passa, não tem sentido viver 90 anos. Para quê? Hoje a expectativa de vida aumenta, mas sem sentido. Porque você passa toda a sua vida preocupado com coisas que, na verdade, te levam a essa pergunta e não tem respostas. Então, quem deseja preencher essa carência interna, essa necessidade de saber, muitas perguntas existenciais, porquê das coisas, começa a chegar à sabedoria e estudá-la, mas deve haver o desejo. Então esse desejo, obviamente, é um processo que tem a ver, como a Kabbalah ensina, numa escala de desejos. Então o desejo não sai hoje abruptamente como algo mágico. É um processo que tem relação com o desenvolvimento interno da nossa centelha de almas. Então, quando chegamos à busca deste ponto, que chamamos ponto final do processo, já vivemos várias coisas. Os primeiros, obviamente, são desejos básicos. Quais são? Família, sexo, comida, uma coisa básica. E quando o homem consegue alcançar este desejo básico, e este é preenchido, imediatamente vem uma nova carência. E é um sistema de carência de desejo. E este novo desejo que se desenvolve depois do básico é o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro vai mudar o meu estado, vai me fazer coisas distintas, começar a dar as coisas que eu não tinha. E já com o dinheiro eu já estou cheio. Passo um novo desejo, que é o desejo de poder. A pessoa já não basta com dinheiro, dirigir, fazer, a fama, a honra, de importância. Depois a pessoa fala da pessoa, na verdade é que é a alma. Então, vou buscando um caminho espiritual. Então, quando falamos disso, falamos que a alma, lembre-se, a Kabbalah não é para o corpo, é para a alma. Portanto, a alma alcança, depois de um período, que não tem satisfação. Através de quê? Através de toda a ciência, de um investigador, de um cientista, para explicar a razão da existência. Então, a raiz espiritual do que se revela isso, essa busca de conhecimento, que no fundo busca este vazio de entender o sistema. E se mostra como um desejo por conhecimento, desenvolvimento nesta linha. Depois disso, vem este ponto especial, que os cabalistas chamam ponto no coração. Depois vai entender a nossa linguagem. A Kabbalah tem sua própria linguagem, o que é coração, etc. Mas é um desejo em particular especial, que surge numa parte da vida da pessoa, e pode parecer algumas vezes, depois pode ser apagado. É um desejo mais sublime, que vai além do nível de conhecimento e o propósito. Por quê? É a fonte. E chega uma etapa em que precisa que alguém responda a isso. Nem fama, nem poder, nem dinheiro.
e os desejos mais básicos às vezes têm ou não. E isso já não lhe preenche, já passou, faz parte dele. O que ele precisa é de uma resposta, e é isso que ele consome. Muitas vezes, a subida por meio de vários argumentos deste mundo, porque não encontra resposta, essa pergunta incomoda, então é melhor separá-la e volta a surgir com força. E este é o sinal de que a alma lhe avisa que precisa do próximo nível de desenvolvimento, começar a entender e desenvolver esta alma para entrar no mundo espiritual. É isso que se chama ponto no coração, que é o desejo em particular, que surge na pessoa da busca da transcendência, além deste mundo. Veja, Ricardo, quando nos diz na lição, porque vocês vão receber esta lição que estamos vendo agora, então existe uma ordem de desenvolvimento. E esta ordem de desenvolvimento finalmente faz com que o homem, então este é um estado de nível de conquista e realização espiritual, ao ver que todo esse sistema chamado criação, e este Boré, o Criador, é bom e bondoso. Vocês, por meio desse estudo, vão chegar finalmente a entender que esta força de doação e amor é boa e bondosa. E este é um grau que vai após essa busca e este vazio. Portanto, nós entendemos que existe uma força geral de doação e, portanto, por meio desta lei de doação, para dar validade à sua própria identidade ou seu próprio atributo, ela cria, e veremos com mais profundidade depois, o desejo de receber. Portanto, quando falamos de Kabbalah, falamos da lei de receber. Que o desejo de receber não é o mal, mas sim o mal é o desejo de receber para mim mesmo. É o desejo que se transforma em algo personalista, individual, egoísta. Quando isso é o que eu tenho, então eu tenho que mudar. Não o desejo de receber, mas sim mudar a intenção, a direção do receber. Então, vamos entender por meio deste estudo que o que vamos receber é a doação. E vamos ver então que há um plano da criação. Que plano da criação é esse? Que existe um Criador, que o que ele quer preencher de prazer e beneficiar a criatura. E vocês verão como, se o que eu vejo hoje é um Criador, há uma criatura, perdão, que sofre, não está satisfeita, uma criatura que não se conforma, etc. Então, como vão ver isso? Portanto, a Kabbalah é o estudo que ensina você a ver este plano da criação e ver que finalmente isso é verdadeiro, que o Criador quer beneficiar suas criaturas. É como aquele rei que espera que seu filho herde o reino por meio da experiência de estar neste lugar. Ricardo, temos perguntas? Sim. Perguntam: onde fica a Torá em tudo isso? Uma pergunta do México. Bom, veja. Para Kabbalah, a Torá é a revelação escrita, codificada da Kabbalah. Então, a Torá é um código que revela de duas formas seu ensinamento. Por meio da compreensão de que o estado ou os estados que existem são desejos de doar e receber. Toda a Torá, portanto, é um desejo de doar e um desejo de receber. Por exemplo, vamos pegar um episódio. O faraó do Egito é o desejo de receber. Moisés, o desejo de doar. Portanto, este conflito que se personifica em duas entidades são os dois desejos que se manifestam nisso. Então, todo conflito que você lê como história
é simplesmente um grau de alcance. Quando você entende isso, a pessoa alcança o estado de Moisés. Portanto, cada uma dessas manifestações da Torá são estados. Por outro lado, toda a Torá é um código, porque as letras hebraicas são numerais também. Então, por meio da descodificação, e vocês verão nessas classes que toda palavra hebraica tem uma conotação simbólica, numeral e espiritual. Então a Kabbalah finalmente se transforma na descodificação dessa união, dos desejos que existem em todo o processo da sua história e uma interpretação, uma busca da revelação. Por quê? Porque a Kabbalah diz que o papel branco, ou branco onde se escreve, seja um papiro, uma folha, tudo isso é o desejo de receber. E quando se escreve, é o de doar. Portanto, o vaso é o papel branco e a escritura é a luz. E aí se revela completamente o que a Kabbalah diz. Portanto, a Kabbalah é a instrução, a Torá é a instrução. É como entrega o caminho da revelação. Mas como dissemos em primeiro lugar, está oculto, a Torá é efetivamente o livro que nos oculta ao Criador. Então, tudo é uma ação, um desejo, e seguido de outra ação e desejo espiritual. Então, a Torá é um contínuo. Então, há muito o que ser falado. Bom, o que mais podemos falar? Vamos falar muito, mas é só no seu tempo. Então, temos mais perguntas? Do tempo do Messias e a purificação da alma. Perguntam sobre isso. Bom, o que entendemos, o que a Kabbalah entende disso? Quando vai surgir o Messias? Como vamos nos manter em pé? Porque fala de uma escritura. Como se interpreta isso? A Kabbalah ensina que o Mashiach, ou Messias, é um estado de desenvolvimento do homem e da humanidade, chamado tempo do Mashiach. Significa para a Kabbalah, pode usar o tablet, sim, vamos usar. Então é o tempo no qual se revela o amadurecimento do desenvolvimento da correção das almas. Portanto, a Kabbalah diz que já estamos no tempo do Mashiach, ou do Messias. É um tempo que tem várias etapas. Uma etapa da revelação, que foi com Isaac e Lúria. Aí começa o tempo do Mashiach e o tempo do segundo Mashiach. Vamos falar mais vezes. Então, para que você saiba, o conceito de Mashiach é uma força que surge, um desejo que se desenvolve, num tempo em que estão preparadas as almas para recebê-la. Ou seja, o processo de correção chega ao seu ápice. Por isso que a Kabbalah diz que são 6.000 anos desde que o primeiro homem perguntou por que existia. Estamos prontos a chegar nisso. Perguntam se alma e espírito é igual. Pergunta um amigo do Chile. Veja, qualquer conceito que tem comparação com o espírito, na Kabbalah não tem nada a ver. O conceito de alma, quando estudamos na Kabbalah, é um conceito totalmente distinto a qualquer conceito que você escutou antes. Temos certeza disso. Portanto, o espírito normalmente é como uma força que move o homem. Normalmente, o espírito se transforma como numa ação ou ato determinada que se revela no homem. Mas não tem nada a ver com o conceito de alma como a Kabbalah ensina. Outra pergunta? Sim, estão estudando. O conhecimento da Kabbalah é para todas as pessoas de todas as crenças e culturas? Se for isso, como vai embarcar num trajeto de autoconhecimento
e elevação espiritual, se por um lado a Torá Mitzvot é um todo invisível. Ótimo aluno. Meu amigo, quem fez a pergunta? Guadalajara. Obrigado pela pergunta. Bom, tudo o que podemos transmitir nas primeiras classes para responder a sua pergunta. Então, se é certo que todo este conceito das mitzvot, que pessoas que não conhecem mitzvot são atos que um homem realiza, um ser humano realiza de restrição, que são normativos para um tipo de religião. Para a Kabbalah, as mitzvot não são ações humanas, mas ações totalmente espirituais que são desejos e a intenção. Portanto, existe certamente estes 613, mas são desejos que o homem deve revelar e manifestar, porque são coisas que o homem deve corrigir como tal, mas que não estão ocultas sobre essas ordenanças, ritos da Torá. E obviamente são outras coisas que vamos estudando através deste curso e também através de outras classes do nosso Rav Michael Leitman. E a Torá, portanto, como seu nome significa instrução. Aí encontramos, voltamos a repetir, todo o código que está oculto por meio dos dois desejos, que é o desejo de receber e doar. Cada ação é isso, uma linguagem de Kabbalah, que tem 4 níveis. Não é a classe nem o propósito. Bom, na verdade, há várias perguntas. Por exemplo, outro amigo do México pergunta, como diferencio essa sabedoria do conhecimento do homem com a sabedoria do Criador, que é Kabbalah? Como você responde enquanto eu desenho aqui, amigo? Bom, a verdade é que a sabedoria do Criador abarca tudo. E dentro dele está o homem. O homem, com minúsculo é, capta essa realidade, entendendo que toda essa realidade é o Criador. Não há nada além dele. A única existência que rege tudo. Tudo que percebemos, entendemos, captamos e também sentimos. Não há nada além desta força chamada Criador. É a única coisa que existe. Assim que se sou capaz de entender as leis deste mundo, imagine quando eu vou receber dele tudo o que ele quer me entregar. Mediante este conhecimento e essa entrega de amor para poder aceder ao mundo espiritual. Para nós, o mundo é aberto conforme o conhecimento e é onde começa a entender o sistema do Criador, como é regido, como o seu governo com respeito à criatura. Como estimula, influencia e ama a criatura. O nosso problema que está oculto, estamos desconectados do Criador. E para chegar a Ele, temos que voltar a fazer essa conexão. E não é por meio da ciência deste mundo. Nem através mas sim através da conexão da Kabbalah. Por isso que é a sabedoria de receber, de como receber o que o Criador quer me entregar. E por que também me explicam os cabalistas, porque nos desconectamos. Em que momento perdemos essa conexão, ainda quando está diante de nós, está sempre conosco. Nós, entretanto, não temos sentidos para percebê-la. E por que as mitzvot devem ser realizadas? Porque um ato, tendo uma intenção, é uma mitzvot verdadeira. Não quero entrar nisso agora, porque vamos ver com as classes seguintes. Mas a ciência do Criador que explica tudo e preenche tudo. E a do homem, que é só uma parte que explica a sua criação, de forma limitada, pela limitação do homem, e não do Criador. Aqui o problema é a criatura, porque a criatura é que capta e sente, entende um fenômeno que percebe pouco, muito pouco essa realidade, que é percebida com os 5 sentidos, mediante uma mente
que o Criador dá, depois vai entender, porque a Kabbalah explica de onde vêm os pensamentos, de onde vêm os desejos, que você é mais do que uma matéria e se representa você como um próximo, como um diante de si. Entretanto, é Ele que sempre esteve e está diante de você. Não nada além dele, não há nada além desta força que governa essa realidade. Depois, os cabalistas começam a te explicar, bom, então, como tem essa pergunta sobre toda a ciência e como aceder a essa ciência, que é maravilhosa, que ele vai nos entregando, faz uma mudança no homem. Então, o homem tem que aprender a pedir para poder receber. Nossa desconexão chegou a tal forma que não podemos entender este milagre. O milagre da existência, do amor, da existência do Criador. Os cabalistas começam, uma vez que captam numa mínima conexão com o Criador, começa a ser desenvolvida a sua alma. E a Torá vai explicando desde a primeira letra até o fim o desenvolvimento desta alma. Tudo que está escrito, que muitas pessoas veem como história de um povo, que é um deserto, depois o Mar Vermelho, tudo isso que ela fala é ao trânsito, a mudança de uma alma que vai se desenvolvendo até chegar à terra de Israel. Sendo terra desejo, Israel direto ao Criador, Yashar Kel, ou seja, direto ao Criador. O desejo por revelar ao Criador. E aí chega para fazer parte de Israel. Então os cabalistas vão explicando e a pessoa vai tendo um método onde pode aceder a isso. Bom, vamos para o tablet? Sim, vamos pedir obrigado. Coloque um tablet. Então aqui vamos estruturar para deixar preparado para a próxima classe este sistema. Este sistema é o que vamos estudar por meio dessas classes. Este é um sistema que tem dois sentidos. Antes de mais nada, este sentido que se chama descida e um sentido que se chama retorno ou subida. O que a Kabbalah diz? Que há um mundo que chamamos mundo infinito ou mundo de Ensof. Ensof, que significa mundo infinito. A partir daí, desce o sistema geral chamado Boré ou luz. E isso passa do que conhecemos como 5 mundos. Todavia, não entramos em Sefirot, que é o que mais se conhece da sabedoria cabalística. Nós estamos falando aqui dos 5 mundos, e o primeiro mundo é o mundo de Adam Kadmon. O segundo de Atzilut, Periá, Yetzirá, e o último Asiá. Estes 5 mundos é onde desce a luz. Vamos ter uma classe, teremos um poema do Ari que diz que tudo se ocultou. Se tivéssemos 100%, tudo se ocultou num ponto médio, onde somente se revelou 1% da luz. E essa revelação deste 1% da luz, nós percebemos como nossa realidade. Portanto, essa luz foi se ocultando por meio desse sistema das descidas. E o que vemos aqui, tudo isso, é a descida por meio de 5 mundos. E aqui temos o mundo infinito, o mundo de Ensof, e vai descendo por meio destes 5 mundos, Adam Kadmon, Atzilut, Beriá, Yetzirá e Asiá, até chegar aqui a este ponto que está marcado de verde, o que na Kabbalah se chama Olam Hazé, o nosso mundo. E aqui no nosso mundo está então revelado todo o sistema que parte do sistema inanimado até o sistema falante. Todo esse desenvolvimento é de milhares e milhares de anos, que vai desde o surgimento da primeira molécula à conformação do sistema, o famoso Big Bang, na Kabbalah chamamos Tzimtzum, a grande explosão,
que finalmente desencadeia que todo esse sistema geral surge em toda a nossa realidade perceptiva. E por meio deste processo de correção, vamos instalando esse sistema inanimado, vegetativo, animado e falante, que também tem relação com outros 4 desejos que falamos, que são os 4 desejos de desenvolvimento, onde finalmente o homem chega ao fim deste caminho da vida e surge o que se chama o ponto no coração. E quando o homem surge o ponto no coração, então esse é um ponto, um pontinho, um ponto no coração. Surge e o homem, quando falamos homem, falamos alma. Quando a alma começa então a ascender por meio do mesmo processo invertido, onde já é distinto, porque nasce do desejo que nasce dela mesma, diferente do desejo que o Criador instaurou ou colocou nela. E este novo desejo chamado ponto no coração, que é a busca de chegar a entender o sentido da sua existência, primeiro com essa pergunta, e depois começa a ascender por meio desse sistema dos 5 mundos, que a soma completa disso, tudo isso são 125 níveis, ou 125 degraus. E é isso que você começa a estudar na Kabbalah, como chega, qual o método que nos encontramos. É tão bela essa subida, tem altos e baixos, o que há por trás, por que as palavras se ocultam, por que nem tudo se revela, por que não posso contar tudo. Tudo isso vamos estudar através deste curso, que tem 2 partes. A parte fundamental e a parte intermediária. Lembrem-se do que dissemos antes. Este é um grupo, uma classe, sem fins lucrativos, e sim, necessitamos das suas colaborações ou doações. Vocês encontrarão por meio das nossas páginas qualquer doação, porque nos perguntam como isso vai ser de graça? Sim, tudo é de graça, mas por trás disso há uma série de coisas que obviamente nos movemos neste mundo material, que são recursos necessários. Então quem sente esse desejo vai encontrar informação para isso. Voltando então, Ricardo, a este mundo, que aqui começa a sair nomes que não conhecemos, termos que não conhecemos, como qualquer ciência. Como qualquer ciência, o conceito começa a entender. Então não há mais o que dizer. Sim, isso. Então essa é a primeira classe. Então há várias perguntas. Não vamos responder tudo de forma direta, mas durante a semana, por favor, essas perguntas podem ser feitas no fórum. Então vamos seguindo. Então estamos felizes e contentes por essa conexão e pela quantidade de perguntas de amigos que têm profundidade de conhecimento. E se vê com a verdadeira carência, que as pessoas estão preparadas. Mas como qualquer ciência, há palavras que a pessoa não necessariamente entende. Quando a pessoa fala hebraico, materializa a palavra para o idioma hebraico e entende o conceito da palavra neste mundo. E devemos entender que todas as palavras da Kabbalah não falam dessa realidade deste mundo, mas sim da espiritualidade. E na próxima classe veremos a lei da raiz e dos ramos. Qual é a linguagem da Kabbalah? Por que usa palavras em hebraico deste mundo para se referir a coisas e elementos espirituais? Ou seja, fora deste mundo, dessa realidade espiritual. E vamos entender qual a raiz que se manifesta neste mundo como um ramo. E os cabalistas mostraram de forma tão bela, usando palavras deste mundo e a sabedoria como uma ciência. Isso é vantajoso. E começa a materializar a palavra, porque sempre deve-se entender que o que a Kabbalah fala é para o desenvolvimento da alma, que fala somente do mundo espiritual. Não materializar nada.
E pouco a pouco o aluno vai se acostumando, entendendo qual a sabedoria em si, onde está a ciência. Veja, o primeiro conceito que me deram, Ricardo, há 14 anos. Então, o primeiro conceito que me deram, porque eu vinha todo sob uma série de coisas na minha vida que tinha estudado. Sim, por cultura, por história, diz o Ricardo, perdão. Então, o primeiro conselho que posso dar é que quando você vem estudar essas classes, esqueça tudo aquilo que sabe sobre a sabedoria, porque deve começar do zero, e eu entendo isso, porque é como um bebê. Um bebê não, você não pode explicar nada que não esteja num grau de alcance de entender. Portanto, deve começar a viver todo o processo de desenvolvimento da vida. Por isso que é um método. A pessoa quer avançar rapidamente. Ah, eu vou estudar Kabbalah. E na primeira classe nomeia algo e vai na internet averiguar, mostra um grande desejo, a pessoa já está preparada. E hoje a humanidade já está preparada. E o que você diz às pessoas que vão para a internet averiguar? Bom, já ocorreu com isso. Sim, cada um tem sua história. Eu, sei lá, fiquei fascinado. Eu me encontrei diante de um mar profundo de sabedoria que queria preencher. E a minha forma de ser, eu dizia, eu vou fazer isso de forma rápida e tudo vai ser meu. Estou aqui até hoje. Ótimo. E conheci o Dr. Michael Leitman e cheguei pela internet. Buscando e busquei, cheguei ao Bnei Baruch. E o pouco que havia em espanhol nessa época, e vocês podem ver hoje que tem vídeo, classe, vários materiais que estão no Facebook. Então, nessa época havia pouco material em espanhol, mas quando eu comecei, eu me lembro que eu fiquei das 5 da manhã até as 7 da tarde e eu via o que estava acontecendo comigo. Eu estava fascinado. Fui trabalhar no outro dia, queria voltar rápido para casa, para ir para o computador, por durante 3 dias isso. E eu pensava, como eu posso ir para Israel? Como eu posso chegar ao grupo, a Bnei Baruch? Eu não sabia hebraico. E veja que isso era terça. Sábado, o Dr. Michael Leitman estava no Chile, no primeiro Congresso Latino-Americano, agosto de 2006, e eu pensava, não pode ser. Então eu posso estar diante dele. Fui na primeira classe, Percepção da Realidade. Me sentei, escutei e disse, no final, cheguei àquilo que busquei a vida inteira. Fiquei aí. Até hoje estou aqui, ótimo. Ótimo testemunho. Não pode ser mais belo como o Criador vai conduzindo nossa vida. A experiência do Ricardo, como de cada um de nós, é particular. E existe um pensamento que diz, não pode nunca temer o futuro, a menos que se esqueça como foi conduzido o passado. Creio que é o momento no qual hoje começa a se abrir uma porta, a Kabbalah é uma porta onde se encontra todos os saberes desenvolvidos pelo homem. É uma porta para o mundo superior. Entendendo que o mundo superior e essa realidade convivem juntos, estão juntos. A Kabbalah ensina como o homem pode se manifestar, revelar e trabalhar nessa realidade, com tudo que significa família, lar, trabalho, dinheiro, televisão, tudo que existe hoje, mas também trabalhar na espiritualidade internamente. Vocês receberão ferramentas muito valiosas para entender o funcionamento do homem. Poderão ter ferramentas para desenvolver-se internamente, mas também como trabalhar internamente. Vão ter um ramo, uma meta infinita de conhecimento, e nós estudamos muito, e todos os dias algo novo. E isso é graças a que toda a humanidade, todas as almas que fazem o trabalho são dignas de recebê-lo. Vocês estão chegando hoje a essa sabedoria, ao alcance que tem o grupo geral do Bnei Baruch. É um privilégio que vocês estejam aqui. É um privilégio que nesta época cheguem a Kabbalah. É um presente, um benefício que não podem não aproveitar. Então é tudo um desejo. É certo que tudo, de repente, pode parecer obscuro, oculto, mas busquem, caminhem e encontrarão. Nós simplesmente vamos mostrar
o que vocês sentem dentro de si. Essa imagem que somos nós, instrutores, então na próxima semana serão outros instrutores, etc., são os que vão encaminhando a redescobrir o que vocês têm dentro de si, mas que está sobre todo o desejo. O desejo para nós também é que muito mais almas consigam formar o trabalho para essa época. Finalmente, esse amo ao próximo, como parece tão religioso, idealista, vocês entenderão na Kabbalah num conceito muito mais profundo. E vão entender e vão conseguir entender pouco a pouco o que é o amor. O que é o amor que tanto se usa e finalmente não vemos realizado em nós. Portanto, estamos abrindo uma porta. Agradecemos a todos vocês que estão aqui por meio de nossas redes, do Zoom, Facebook e internet. Da mesma forma, agradecemos nossos moderadores que mandam perguntas, que se conectam com vocês e fazem entrega de material e fazem os comunicados para que vocês estejam aqui. Quantos conectados tivemos? Muitos amigos conectados. Vou sintetizar um pouquinho. Do México, o grande grupo do Bnibarur de Guadalajara, Tulancingo também, de Cidade do México também, da Argentina, o grupo de Mar del Plata, Héctor Bauman, e também temos do Facebook, espera um pouquinho, temos Silvia Neira, Fabiola, Andrés, Rosa Ribeiro, perdão, o que mais? Bom, vamos ter que criar um método então, porque vejo que há muitas pessoas, amigos de Santiago, Marisa Lopes, Diola Fernanda, Próspero, Karen, Martini, Astrid, Iracema, Henrique, Guilherme, Ana, Kai Sabe, Isabel Maria, Jorge, Marta, Maribel, Maria Nath, Maria Inês, Walter, Alberto, Ortiz, outra amiga Pilar, Liliana, Inês. Bom, veja, Ricardo, eu vejo que são muitas listas. Vamos pedir desculpas aos amigos e amigas, mas sabemos que temos muitos inscritos, mais de 2.000 pessoas. Então, para estar aqui, teríamos que estar toda a classe. Então, sintam-se, cada um nesse desejo e agradecimento de estarem aqui. Então, não esqueçam, mediante a rede do Facebook, poderão contatar-se através de pessoas que vão estar constantemente preocupadas respondendo suas perguntas. Então, convidamos vocês para permanecer em contato conosco por meio de nossas classes virtuais. Ricardo, estamos felizes, obrigado por estar novamente conosco. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado aos moderadores, à parte técnica, aos amigos de Israel, do México, da Argentina, a todos os amigos que nos apoiam. Somos só a parte visível, mas por trás há uma equipe de vários países que estão sob este esforço de transmissão e disseminação. E devemos também as boas-vindas do Rav. Sim, muito obrigado a todos. Também estiveram conosco os amigos também daqui. Antônio, também Andrés Mariô, Mônica, Monserrat, Patrícia. Muito obrigado a todos. Muito obrigado e nos encontramos novamente. Tchau, tchau. Obrigado, amigos. Tchau, tchau.